Bueno, voy a presentar a ustedes ahora nuestro estudio sobre este mapeamiento y lo que diagnosticamos con relación a las redes de investigadores de organizaciones del marco legal de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, yo pienso que voy a hablar en portugués porque mi portugués es muy ruin. Y esto es uno de los retos para mí personal, ¿sí? Empezar a hablar español y también para la integración, sin duda, la cuestión de la lengua siempre es una barrera. Entonces, después, en las conversaciones, en diálogo, en la plenaria, podemos corrigir ou dar uma informação complementar. Bom, existe esse contexto que foi diagnosticado e já vem, inclusive, desde a percepção inicial, quando se propôs realizar esse projeto, de que uma sociedade civil forte é um sintoma de uma democracia forte, né? Então, que uma sociedade civil é fundamental para a democracia, né? E as organizações da sociedade civil, em especial as organizações que trabalham com promoção de direitos humanos, com monitoramento de políticas públicas, com essa pluralidade, com o contraditório numa sociedade democrática, estão enfrentando um momento difícil na região, no mundo e também na região da América Latina, com recrudescimento das normas a que elas se submetem. Então, esse contexto, né, do contragolpe, esse contexto de um cenário menos plural com relação às organizações da sociedade civil, se reflete também na existência e na mudança das normas para um engessamento, para um recrudescimento na ação das organizações. E um desbalanceamento de poder entre Estado, setor privado e as organizações da sociedade civil. Um tratamento desigual, muitas vezes, das organizações da sociedade civil pela legislação do que o Estado estabelece para as próprias empresas ou para o setor público na realização de atividades análogas. E a necessidade, então, de construção de uma agenda positiva para influenciar esse cenário, dando visibilidade aos riscos envolvidos na limitação dessas ações, né? Então, os riscos que estão envolvidos aí para a própria democracia, em ter uma sociedade civil com normas muito restritas à sua atuação, uma ênfase nas experiências positivas de atuação da sociedade civil para o fortalecimento da democracia na região. Então, essa questão também do benchmark, das boas práticas, em termos de marcos legais e de iniciativas que tenham um contexto de uma legislação mais favorável, mais habilitante ao desenvolvimento das organizações. E esse acaba sendo um tema vital, portanto, e, por isso, a importância de fortalecer esse intercâmbio e a produção de conhecimento comparado na matéria, inclusive para que os países, as iniciativas, possam ser inspiradoras, adaptadas e, inclusive, influenciar uma legislação, um país ao outro com relação a esse tema. Então, por isso, a construção de uma rede baseada nesse conhecimento técnico-científico, a ideia de uma rede independente que produza conhecimento a partir de pesquisa que possa dar suporte a essas mudanças que são necessárias. A gente teve o desafio de identificar quem são esses atores que estão produzindo conhecimento na matéria, né? Uma das partes desse desafio é verificar as pessoas que estão envolvidas de uma maneira profunda nesse tema, né? E, a partir daí, a gente identificou 3 iniciativas recentes que buscam converger e agregar pesquisadores sobre o tema do marco legal das organizações da sociedade civil.
Então, uma delas que aconteceu e da qual eu tive a oportunidade de participar, e algumas das pessoas que estão aqui também tiveram, foi um encontro promovido pelo ICNL, em junho de 2013, em Honduras, na Universidade de São Pedro Sula. A Mariela, professora, diretora da universidade, está aqui conosco, que recebeu os pesquisadores também por 3 dias em São Pedro Sula para discutir técnicas de ensino de direito das organizações da sociedade civil por professores que atuam nessa área. Então, essa foi uma experiência muito rica, muito interessante, que, inclusive, resultou numa publicação de artigos feitos por muitas das pessoas que estão aqui, sobre como levar essa área do direito para os estudantes, para os graduandos em direito nas suas escolas. Então, ter matérias optativas, inserir pílulas do conteúdo do direito das organizações da sociedade civil nas disciplinas que já existem, direito internacional, direito constitucional, direito civil, direito administrativo, e também as experiências mais práticas, como as clínicas e os próprios escritórios de assessoria jurídica das universidades, prestando serviço para apoiar essas entidades e, a partir daí, também fazer uma pesquisa aplicada que pode levar dados para as escolas. Enfim, boas ideias sobre ensino e também pesquisa na área. Então, esse foi um encontro importante que também nos ajudou a guiar a nossa pesquisa de mapeamento. Um outro projeto importante foi esse que a própria Inês, do ICD, mencionou, da Mesa de Articulação de Organizações Nacionais e Redes Regionais de ONGs. Essa é uma rede que existe de organizações nacionais, que representa 16 países na região da América Latina e que propõe uma agenda política de incidência para esses países. Então, eles trabalham muito nas áreas das próprias organizações. Então, a questão do direito à terra, a moradia, as manifestações, mas também a mesa de articulação com o financiamento da União Europeia, em 2013 e 2014, realizou um amplo estudo com 15 países, né, da região da América Andina, da Cone Sul e Brasil, e da América Central e México. E esse estudo mapeou, através de relatores nacionais, então, um relator em cada um desses países, estabeleceu um relatório sobre marco legal dos países, financiamento, ou seja, as normas e as condições de financiamento para as organizações, e o papel, o rol das organizações da sociedade civil na região. E foram produzidos, então, estudos nacionais, 15 em cada um desses temas, que foram sistematizados em 3 relatórios subregionais, América Central, Andina, Cone Sul, e que, no final, houve um relatório da região destacando os principais pontos, né? E, no tema dos marcos jurídicos, do marco legal das organizações, também foi realizado. E nós estamos aqui também, nesse grupo, com as pessoas que elaboraram os 3 relatórios subregionais e o relatório da região da América Latina. Então, é uma outra articulação importante, com uma pesquisa de fôlego, de bastante conteúdo, que vale a pena destacar e que trouxe uma pauta importante sobre o tema. E a outra iniciativa, um encontro que aconteceu, e uma pesquisa, na verdade, um encontro que foi resultado de um trabalho, de uma pesquisa, promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil, no programa do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. E então, houve uma pesquisa que estudou a produção acadêmica sobre o marco legal das organizações da sociedade civil, e, em maio de 2014, foi realizado um encontro que reuniu mais de 60 pesquisadores, também muitos dos quais estavam aqui presentes, inclusive alguns dos internacionais também da América Latina tiveram lá,
em que se discutiu a formação de uma agenda de pesquisa, de uma rede de pesquisadores para essa temática. Então, essa foi uma iniciativa também em que as pessoas se dividiram em mesas a partir dos temas de interesse, né? Então, relações de parceria com o poder público, questões tributárias, essa agenda do financiamento das organizações da sociedade civil, a questão também da participação social, né? Que foi um tema colocado com muita força, e se discutiu as possibilidades de troca e as diferentes alternativas de conteúdo também a serem desenvolvidas sobre o tema. Então, esses 3 momentos, essas 3 iniciativas, enfim, nos inspiraram e também balizaram a nossa escolha e identificação de pessoas também para estar aqui discutindo isso, né? O mapeamento também buscou universidades e centros de estudo que tratassem, tivessem o tema do marco legal, enfim, das questões jurídicas das organizações da sociedade civil como prioritário. E eu fiz alguma coisa aqui. Isso. E, nesse mapeamento, o que a gente identificou? Que os pesquisadores envolvidos nessa temática, em sua grande maioria, são pesquisadores independentes e que possuem uma atuação profissional também na matéria. Ou seja, um baixo envolvimento institucional das universidades e das escolas no tema, né? Então, muito interessante. Quando a gente conversou, preparando esse encontro e tentando identificar outras pessoas também que tivessem uma linha de pesquisa mais sólida nas suas universidades sobre o tema do direito das organizações da sociedade civil, a gente ouvia muito: não, a gente, aqui na nossa universidade, trabalhamos com alunos, pesquisadores, a gente tem muita independência, né? A universidade nos dá total independência para realizar essa atividade, mas a gente não tem financiamento, a gente não tem muito apoio, né? Não existe uma disciplina específica, uma linha consolidada, né? Então, esse é um desafio que está colocado, né? E as discussões sobre o marco legal aparecem dessa forma, enfim, marginal, ou como as pílulas, né? Quando a gente conversou lá em São Pedro Sula, essa é uma identificação muito clara. Em cada disciplina, fala-se um pouco, aquele professor que tem interesse na matéria, que está sensibilizado e conhece a importância desse tema, identifica e coloca, tanto na área de terceiro setor, do direito, e as próprias organizações, as ONGs, também, pela necessidade, pela dificuldade que identificam, acabam tendo também que produzir conteúdo sobre esse assunto. E, também, nesse mapeamento, ficou muito claro que o ICNL tem uma rede, um grupo de colaboradores que atua de uma forma informal e, como a própria Jocelyn colocou, desperta outras iniciativas que decorrem, né, dessa rede. Então, enfim, essas pessoas, eventualmente, se juntam, escrevem um artigo sobre uma coisa, apresentam um painel numa conferência, trocam diálogos para resolver uma questão específica de uma organização na qual elas atuam profissionalmente, inclusive, porque também ficou muito claro que a demanda pela pesquisa sobre esse tema das questões jurídicas vem da realidade das organizações, dessas organizações que enfrentam questões jurídicas complexas, de alta complexidade, mas que a academia ainda não está produzindo conhecimento da forma suficiente para suprir essa demanda. Então, os desafios é justamente reconhecer que existe esse problema, enfim, que essa situação existe, e a forma de ganhar legitimidade, de dar maior legitimidade para essa agenda, não só para toda a sociedade, mas, inclusive, para o próprio ambiente acadêmico, né? O aumento dessa institucionalidade nas instituições acadêmicas. Então, que estratégias a gente utiliza para conseguir trazer o tema de uma forma mais perene, mais institucional, nas próprias universidades. E o aumento da produção e troca de conhecimento voltado à incidência, né? Então, por isso que, quando a gente conversou e definiu um nome para o nosso encontro,
investigação, né? Então, essa investigação, essa pesquisa que leve a uma incidência, que leve a uma ação. E, a partir de agora, eu vou passar a palavra para a Melina, nossa colega aqui também, que, junto comigo, esteve envolvida no projeto, que vai falar em espanhol para garantirmos a integração da língua e que vai falar um pouco mais da formação da rede. Hola, buenos días. Creo, y cuando estábamos haciendo todo el mapeo, una cosa que quedó muy clara es que todos los investigadores tienen muchas ganas de formar una red, pero en todos estos encuentros el encuentro nunca fue planificado para que se pudiera discutir la formación de una red. Entonces, siempre con cambio de informaciones, de conocimiento, de investigaciones, pero no tiempo dedicado a discutir vamos o no vamos a formar una red y si vamos a formar una red, bajo qué condiciones vamos a formar esta red. Entonces, cuando empezamos el proyecto, la idea era tener un espacio, además de además de presentar investigaciones, tener un espacio para que podamos discutir si vamos a formar una red y bajo qué condiciones vamos a formar esta red. Trabajando mucho tiempo con formaciones de red y son muy complejas porque son estructuras horizontales y cómo trabajar y cómo conciliar todo el tiempo que nosotros ya tenemos haciendo muchísimas cosas, además con una colaboración en una red. Entonces, es un poco tener este tiempo para poder hacer esta discusión en este encuentro. Algunos de los desafíos que tiene para formación de una red. La primera es pensar un consenso en relación a los objetivos. Una red puede tener muchísimos objetivos, desde solamente intercambio de informaciones hasta una incidencia colectiva. Y dependiendo de qué grado queremos incidir o tener convergencia en los asuntos, eso demanda tipos de estructura, de gobernanza, de consenso distintas para qué grado vamos a hacer. Entonces, una de las ideas es poder discutir qué objetivos empezamos esta red y dónde queremos llegar. El otro es siempre el envolvimiento de los miembros, porque sabemos y cuando hicimos nuestro mapeo está muy claro que la gente tiene mucho más de una actividad. Además de investigador, de profesor, de abogado, de militante, tenemos muchas actividades. ¿Y cómo hacer entonces, además de esto, congregar la actuación de una red entre nuestras actividades y cómo se puede fortalecer esto? Entonces, el envolvimiento que no agregamos otras actividades además de las que tenemos que hacer, pero como si fortalecemos nuestras mismas actividades trabajando en red. Y seguramente toda la experiencia va a mostrar que cuanto más cerca del interés personal de uno o de la organización la red está trabajando, mucho mejor vamos a aportar y poder trabajar conjuntamente. Entonces, un poco es tener este tiempo para pensar de esta manera. El otro siempre que tiene que ver con el modelo de gobernanza, porque la formación de una red no es tener otra organización más, sino que es cómo coordinar todo lo que estamos haciendo. Entonces, el proceso de coordinación de esta red comparado con un proceso de animación, si es así que se dice en español, ni idea, de esta red. Entonces, cómo mantener la red activa a lo largo de los trabajos, a lo largo del tiempo. Y además pensar en sostenibilidad. Entonces, si ya tenemos problema con sostenibilidad de las organizaciones, pensar la sostenibilidad de una red que discute todo el marco legal de las organizaciones también es un reto, y por ahí sí cómo podemos compatibilizar la actuación en una red con nuestras actividades, de cómo no necesitar y cómo sí fortalecer y no crear otra cosa y otra organización y otras funciones además de la que nosotros ya tenemos. Un poco para contar cómo estructuramos y cómo pensamos este encuentro, ¿no? Primero era que tuviéramos la oportunidad de hacer presentaciones de trabajos que fueron hechos colaborativamente,
aprovechar este momento para que nosotros podamos conocer qué se está produciendo, entonces tener esta oportunidad para conocer otras cosas, pero que sirva mucho más de inspiración para nosotros. Entonces no es hacer una cosa como extensiva de todo que está se produciendo en la región, pero que nos sirva de inspiración como modelos de trabajos colaborativos. Y ahí tenemos, entonces, por la mañana vamos a tener este espacio, un poco de presentaciones de estudios, y siempre en la parte de la tarde vamos a garantizar tiempo para que podamos discutir acerca de la formación de la red. Entonces, siempre podemos acá en este momento cómo vamos a funcionar, queremos tener, qué tipo de objetivos, cómo estructuramos un modelo de gobernanza, cómo cada uno de nosotros puede aportar, en qué temas y qué tipo de cosas podemos nos comprometer para la formación de una red como esta. Creo que no está muy claro, pero solo para que tengamos una idea de quiénes somos, ¿no? Por lo general. Entonces acá dividimos en 3 grupos, una de organizaciones, una de organismos gubernamentales y también de universidades que están involucradas en el encuentro, entonces en la red. No son todas las personas que están acá hoy, pero que sí tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y que tienen muy interés en colaborar con esta red. Entonces, muy rápidamente, ABONG, Acción Chile, abogados de OSCs, Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo, Conectas de Justicia, Fundación Construir, GIFI, Instituto de Comunicación y Desarrollo, International Center for Not-for-Profit Law. De órganos gubernamentales tenemos IPEA, Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal de México, Parlamento Centro-Americano e a Secretaria Geral da Presidência da República aqui do Brasil. E de universidades temos a Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP, Escola Paulista Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, PUC do Distrito Federal, PUC de São Paulo, SENAC São Paulo, Universidade Horti do México, Universidade de Buenos Aires, Universidade São Pedro Sula, Universidade Fines Terrae, Universidade Federal do ABC, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e Universidade Ibero-Americana, México. Entonces, somos el grupo que está ahí reunido para formar esta red. Y por último, un poco para que tengan una idea de la agenda, ¿no? Cómo está estructurada la agenda. El trabajo colaborativo vamos a hacer hoy en la tarde, entonces tendremos un momento para discutir los objetivos de la red y vamos a tener una metodología que vamos a explicar en el periodo de la tarde. Después vamos a discutir qué actividades y qué temas queremos hacer como red, que ya estamos haciendo y qué otras cosas podemos agregar como una red. Y mañana empezaremos a discutir qué estructura necesitamos para esta red. Entonces, si tenemos el objetivo y cuáles son las actividades, qué estructura necesitamos para esta conformación de red. Y pensar un poco cuáles son los próximos pasos y cómo podemos entonces seguir adelante todo el proyecto que tenemos y poner de pie toda la red para funcionar. Y creo que es esto. Muchísimas gracias.